Estamos iniciando mais um Autores e Livros. Este programa que leva até você o universo daqueles homens e mulheres que criam, que escrevem, que pensam, que refletem, que ficcionam e traduzem tudo isto em livros. Livros e mais livros. Livros à mão cheia. Livro que vai continuar ainda certamente por muito tempo a conviver com as novas plataformas, tanto da escrita quanto da leitura contemporânea. O livro, esse objeto que a gente pega, manuseia, alguns até cheiram, enfim, e que é portátil e não tem bateria. Nós temos a alegria de receber hoje mesmo, no Autores e Livros, a Helena Terra. É uma autora estreante em livro escrito, impresso, porque ela já escreve há bastante tempo em blogs. Ela é frequentadora das redes sociais, com blogs, muito conhecida também nas redes sociais. Ela é jornalista, ela é ilustradora, artista plástica e escritora. E seu livro de estreia, podemos dizer que alguns pelo tamanho diriam que é uma novela, sim, mas é um romance, em tamanho menor, não é um livro de contos, e alguns até acham pelo título que é um livro de poemas. Chama-se A Condição Indestrutível de Ter Sido. A Condição Indestrutível de Ter Sido, pela editora Dublinense. Uma das editoras com um catálogo super representativo da nova geração de escritores do Rio Grande do Sul, enfim, e que já tem agora livros traduzidos lá para o alemão, teve presente na Feira de Frankfurt. Foi. Bom, Helena, é um prazer te receber no Autores e Livros. Obrigada, Dilão, o prazer é meu de estar aqui. Então, A Condição Indestrutível de Ter Sido, na verdade, começou como um poema mesmo, um poema que eu fiz para o blog, né, o Bípede Falante, que é o blog mais antigo que eu tenho. Bípede Falante. Bípede Falante. Quem quiser, então, consultar esse blog, né, já pode estar retomando ele agora também. Eu estou retomando porque o ano passado, para poder encerrar esse livro mesmo, eu resolvi deixar ele em stand-by, estava muita confusão, muito escrito, eu se vou terminar e depois retomo, né. E agora faz um mês e meio que eu comecei a escrever, ainda num ritmo lento, mas assim, a experiência de blog é muito bacana porque é um exercício diário de escrita e antes de eu começar o livro eu realmente escrevia diariamente. Então, claro, assim, é uma linguagem diferente, às vezes é prosa, às vezes é poesia, às vezes é um texto indefinido, mas vai exercitando uma série de técnicas e a gente vai conhecendo muitas pessoas e tal. Então foi bem bacana. E eu fiz um poema que se chamava A Condição Indestrutível de Ter Sido e ficou na minha cabeça a frase e eu escrevi esse livro pensando nessa frase. Eu não posso contar o porquê, só os leitores sabem. Mas era para chegar nessa frase que assim, todo o esforço foi nesse sentido. E com essa experiência que eu tenho realmente assim de internet, eu fui jornalista em São Paulo, né? E na época que eu fui para lá foi em 96, 97, e foi quando entrou a internet realmente no Brasil, no mundo mesmo, com força, né? E eu tinha uma coluna de internet numa revista, .NET era uma revista norte-americana com tradução e algumas matérias nacionais. Aí depois eu comecei a fazer uma folha de internet na Folha de São Paulo e tal. E fui conhecendo pessoas, então fui acumulando bagagem, eu passei por todas as redes sociais que a internet tem e que vão caindo, eu fui conhecendo muita gente, acumulando muitas histórias. E quando chegou nessa etapa, e claro, eu já tinha amadurecido a experiência de internet, porque no início ela era muito complicada, as pessoas não sabiam usar, não tinham muitos sites e tal. Eu resolvi escrever um livro que tivesse como pano de fundo, mas não é assim um livro sobre internet, é só porque é um veículo assim super contemporâneo que faz parte da vida de todo mundo, né? E eu queria escrever mesmo sobre a palavra, sabe? A importância da palavra nas relações. E claro, como a internet é computador com computador, tudo passa por um teclado, a palavra é importantíssima, né? Muito mais do que nas relações assim convencionais que a gente tem, a simpatia, a aparência, a carisma, uma série de coisas. E então eu achei que eu podia discutir a importância da palavra, a validade da palavra numa relação afetiva entre o casal, né? Que são o livro é uma narradora, um narrador de primeira pessoa, uma mulher, toda a história do ponto de vista dela.
envolvida por um homem que ela não conhece também, um blogueiro, e ela vai, assim, na minha opinião, ela vai se apaixonando por ele, mas assim, como eu tenho tido bastante retorno dos leitores, eu vejo que as pessoas também entendem de maneiras diferentes, né, Edilon? Tem gente que acha que ela é uma doida, tem gente que acha que ela é extremamente afetiva, amorosa e que ela está se reinventando, tem gente que acha que ela está apaixonada mesmo, tem pessoas que acham que ela está assim, brincando até, né? E para mim não é muito importante exatamente quem ela é. É importante discutir assim, porque ela realmente tem uma confiança nessa relação, né? E as coisas não correm tão bem, como também não ocorrem tão bem na vida real. A vida real é cheia de percalços, a internet não poderia ser muito diferente, né? Mas eu tenho percebido, me permite, que o livro tem sido muito bem recebido e justamente há muitas resenhas nas redes sociais, sim. Inclusive até de um rapaz, um menino lá, que fez o meu leitor mais jovem, eu fiquei muito contente. Fez uma resenha através de um vídeo. Ele fez por escrito uma resenha e depois ele fez o vídeo. Ele fez o vídeo para fazer a resenha do livro, mostrou o livro, muito interessante. Essa tua convivência na rede, certamente também, claro, tu és conhecida. Eu não conhecia esse leitor, não, eu fiquei surpresa. Ele é aqui de Porto Alegre, né? Ele é aqui de Porto Alegre. Aí eu fui ver, assim, fui descobrir quem era, porque eu achei ele brilhante, carismático e, assim, é realmente o meu leitor mais jovem, porque ele tem 17 anos e eu não tinha imaginado que o livro alcançasse essa faixa etária. Eu achei que o livro era para um público um pouco mais maduro, até porque tem, assim, uma relação frustrada, né? E os jovens, aparentemente... tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Mas eu encontrei, por acaso, navegando, né, a resenha escrita. Aí na resenha escrita, muito bem escrita, um menino que tem muito potencial para escrever, Carlos Eduardo, ele assina Cadu. E aí tinha o link para o vídeo. E eu achei o vídeo uma graça. Ele fez uma leitura muito precisa, assim, da história e... Assim, ele até pela idade dele, assim, ele fez algumas... você pode achar que é isso, que ele estava se dirigindo certamente a um público da idade dele, que certamente que acompanha ele, enfim, e tal. Sim, mas é um livro muito interessante, muito bom, muito bem escrito. Realmente, eu também me filio a esse que estão achando que é um livro que tem um tratamento de linguagem muito importante. Muito bom, muito cuidadoso. Onde, como tu falaste a questão da palavra, né? Realmente a palavra ganha aqui uma dimensão. Alguns até em as resenhas, isso é um reconhecimento claro, que quando há um trabalho de linguagem, a própria linguagem ganha uma dimensão estética de personagem dentro da trama também. Sim, ela é importante a linguagem. É importante a linguagem, porque é uma relação de palavras. Vamos dizer assim, um seduz o outro pela palavra. Eu fiz anotações no livro, a escrita seduziu, aprisionou, a escrita tem que desfazer esse feitiço que a linguagem causou nessa personagem. A palavra liberta, a palavra que é alma, a palavra invisível, só pode tomar forma, a alma invisível só pode tomar forma na palavra. Uma forma sempre insuficiente e imperfeita. E aí vem os desentendimentos. Porque o poder de sedução que os poemas deste que participou do blog causou nesta personagem foram poderosos. E me permite eu te dizer, anotações que eu fiz, raramente em literatura, digamos assim, escrita por mulheres, está tão aprofundada aquela dor do amor feminino que os homens não compreendem. Os homens são incapazes de entender, de perceber. Eu acho também tu traduz com tanta... Tu permite a nós homens, os leitores homens, se quiserem, abrir uma janela de conhecimento sobre essa alma feminina. Quanto a mulher ela é fiel ao amor, ao desejo do amor, e quando o homem não corresponde, porque tão são as divergências de gênero que são fortes, né? É verdade, são muito fortes. E essa é uma das riquezas muito grandes do livro, né?
Eu conversando, eu tenho muitos amigos de internet mesmo, homens e mulheres, e realmente, assim, alguns me contaram histórias, pessoas que se envolveram com outras, às vezes casais, né, comuns, me contando as suas duas versões. E eu acho, assim, eu não sei se é uma questão cultural ou realmente é da natureza feminina, eu acho que as mulheres tentam aprofundar mais. E a internet realmente favorece essa situação, sabe? E tem uma coisa assim que eu acho que nessa personagem eu quis colocar que é importante, porque a mulher é sempre vista muito como um objeto de desejo, né? A aparência física da mulher é muito, muito valorizada. E nós temos muitas coisas interessantes para dizer, nós temos muitas emoções, nós temos qualidades, temos defeitos, evidentemente, mas eu acho assim que o interesse, o que realmente deveria despertar o interesse dos homens pelas mulheres, deveria ser a essência. Esse culto da mulher que precisa ser sempre sedutora, atraente, bonita e tal, é uma situação que depois até cria um problema, porque a atração inicial não se dá pela pessoa, é só por um estilo assim do momento, uma imagem projetada e que não corresponde à pessoa, e é uma injustiça com a própria pessoa. É uma injustiça e assim, eu realmente cobrar acho, que a pessoa seja aquela fantasia da cabeça do outro, que não é exatamente. Fica muito aberto para fantasiar. E essa personagem, né, no decorrer do livro, realmente eles tinham um pacto, né, de que eles não iam trocar fotos, era para ser uma relação puramente pela palavra intelectual e emocional, e ela muda isso no decorrer da história, por necessidade, porque ela acha que está perdendo o personagem, o Mauro, né, e o controle, e resolve usar, então, essa arma que ela sabe que funciona, porque os homens realmente são vulneráveis à sedução feminina. E ela muda isso. E ele, assim, é claro, não aparece nenhuma linha escrita por ele, né? É o ponto de vista dela. Assim, enquanto eu estava escrevendo, eu tinha como base que ele estivesse mandando para ela sempre os poemas das Flores do Mal, né? Do Baudelaire. Do Baudelaire. Primeiro porque o personagem se chama Mauro, então as Flores do Mal ela chama ele de Mal, né? Eu achei interessante que escolhesse o nome de Mauro, que tirando o R e o O fica mal. Fica o mal, né? Então ele é o mal, assim, o diminutivo de Mauro, ele é o mal também de bem e mal, bom e mal, todos esses jogos, né? E o livro do Baudelaire realmente assim tem poemas extremamente sedutores, né? É um livro que eu já reli várias vezes. Eu estou sempre relendo e inclusive o final da minha novela Romance, né? É inspirado num poema dele, né? No 20º, que se chama Máscara. E no finalzinho, os últimos versos, é uma situação assim de desmonte mesmo, onde ela, a pessoa se dá conta que vai morrer e continuar vivendo todos os dias como os outros, né? E aí eu tinha isso também muito forte. Eu gosto muito, e quando eu li a primeira vez eu era, assim, garota, sabe? Eu fiquei super impressionada com as Flores do Mal. Algumas coisas eu não entendi, algumas coisas até hoje eu não entendo. Mas, aliás, eu acho isso um grande fascínio da literatura, sabe? Certamente. A gente não tem uma compreensão absoluta, né? Principalmente a poesia, ela não vai te dar nunca definitivamente tudo que ela pode te dar em cada leitura. Em cada leitura tu faz descobertas novas. Vai descobrindo novas infinita da literatura. E a recriação da palavra. Falando na palavra novamente, que é uma questão muito importante que tu tens trazido, essa tua experiência de escrever nas redes sociais, blogs, enfim, a convivência e o próprio livro, tomando como ponto, como espaço de relacionamento entre um homem e uma mulher, essa rede social. Essa palavra na internet, a palavra que é escrita, que não é uma palavra dita olho no olho, que não é vivida frente a frente, ela reflete um outro eu? Será que as redes criam um outro eu ou permite que os outros recriem esse eu que não é? Eu acho que as duas coisas acontecem. Eu acho que a internet potencializa as pessoas assim absurdamente, sabe? As pessoas se tornam mais audaciosas com a internet, até porque elas estão sempre tão protegidas